Guerreiros e guerreiras da enfermagem, vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar das vias de administração de medicamentos. Então nós temos a via oral, a via sublingual, a via intradérmica, abreviada por ID, a via subcutânea, temos também a via intramuscular, abreviada por IM, e a via endovenosa, abreviada por EV, a via respiratória e a via retal. Vamos começar com a via oral. A via oral consiste na passagem do medicamento pelo tubo digestivo, iniciando a ingestão pela boca. Como exemplo, nós temos comprimidos, xaropes, elixir. E quais são as vantagens da via VO? Então, ela é prática, ela é econômica, é uma via que tem facilidade de reverter efeitos indesejados. Por exemplo, na tentativa de suicídio com muitos comprimidos, uma lavagem gástrica consegue retirar toda essa medicação do corpo. E ela também garante efeitos locais e sistêmicos. E quais são as desvantagens da via VO? Tem como desvantagem, até pela facilidade de comprar um comprimido, uma das desvantagens é a automedicação. Ela acaba estimulando a automedicação. Outra desvantagem é a superdosagem. Pela facilidade de adquirir, por ter sempre à mão, o indivíduo corre o risco de superdosagem. E outra desvantagem é a demora para o início dos efeitos da medicação quando você compara com outras vias de administração. É a impossibilidade de você administrar um comprimido, um xarope para pessoas inconscientes, confusas ou pessoas que estão com vômitos incoercíveis. Vamos agora para a via sublingual, que tem a abreviatura de SL. A via sublingual é uma via de administração que consiste na absorção de fármacos por debaixo da língua. Você vai colocar medicação debaixo da língua. As mucosas dessa região são altamente vascularizadas por capilares sanguíneos. E é por isso que a sua absorção na corrente sanguínea é tão rápida. É até mais rápida que a via oral. A próxima via de administração de medicação é a via intradérmica. A via intradérmica é a via mais superficial de injeções. Ela fica cerca de 2 milímetros abaixo da área externa da pele, ou seja, entre a derme e o tecido subcutâneo. Para que nós utilizamos a via intradérmica? Para fazer testes de hipersensibilidade, como provas de PPD, por exemplo, da tuberculose. Também para fazer testes de alergias. A maioria dos testes de alergia nós fazemos pela via intradérmica. E outra utilização é para a aplicação da vacina BCG. A vacina BCG ela é feita pela via intradérmica. Quais são os cuidados de enfermagem que nós temos que ter na administração intradérmica? Não é recomendado que você faça a antisepsia do local com álcool. Por quê? Porque o álcool ele pode influenciar a absorção das substâncias injetadas na pele. Não é necessário também você aspirar a medicação antes de administrá-la. Outro cuidado é que não recomenda-se massagear ou coçar o local após a administração. E qual é o volume que você pode utilizar? O volume utilizado é de 0,1 a 0,5 ml. Volume muito pequeno, até pela espessura da via. E o ângulo de administração da injeção ou da vacina é de abaixo de 15 graus. É mesmo quase que rente à pele. E recomenda-se a utilização de agulhas pequenas. Agulhas 10 por 5, por exemplo, 15 por 5, 13 por 4,5. São agulhas bem pequenas. Outra via que nós precisamos falar é a via subcutânea. A via subcutânea, como vocês podem ver aqui na figura, é a via que está logo abaixo da pele e acima do músculo. Nessa via, a medicação é introduzida do tecido subcutâneo. Como que é a absorção? A absorção é lenta, ela se dá através dos capilares de forma contínua e segura. Quando que nós utilizamos a via subcutânea? Também para administração de vacinas, como a vacina antirrábica, a vacina anti-sarampo. Também essa via é utilizada na administração de algumas medicações, como, por exemplo, os anticoagulantes são feitos pela via subcutânea, como a heparina, a enoxaparina.
Outras medicações que nós fazemos pela via subcutânea são os hipoglicemiantes, como a insulina, por exemplo. Na administração da via subcutânea, nós devemos ter como cuidado também não aspirar a medicação antes da administração. O volume aqui também é pequeno. O volume aqui varia de 0,5 a 2 ml. É um volume maior do que na via intradérmica, só que continua sendo um volume pequeno. E quais são os locais de aplicação? Os locais de aplicação são a parede abdominal, na face anterolateral da coxa e também na face externa do braço. Outra via importante é a via intramuscular. Como se dá a administração de medicação pela via intramuscular? A via intramuscular consiste na administração de uma medicação ou de um botox no tecido muscular. É importante nós ressaltarmos que após a via endovenosa, após medicações na veia, a via intramuscular é a via mais rápida, sendo que seu efeito começa a partir do momento que você faz a medicação, a contar de 30 minutos. Quais são os cuidados que nós devemos ter na administração da via intramuscular? Aqui, nós precisamos aspirar a medicação para ver se não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Caso você aspire e volte sangue, você não vai injetar a medicação. Então, você precisa aspirar a medicação após a introdução da agulha no músculo e verificar se não reflui sangue. Se não voltar sangue, você pode administrar a medicação com segurança. Outro cuidado é que a agulha ela deve penetrar no músculo fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície da pele. E quais são as agulhas utilizadas para a via intramuscular? As agulhas utilizadas na via intramuscular geralmente são a 25/8, a 30/7. E quais os locais? Quais os músculos utilizados para a medicação intramuscular? Todos os músculos, eles poderiam ser utilizados para a administração da via intramuscular. Mas por que nós não podemos injetar em qualquer músculo? Porque nós precisamos levar em conta o quê? A localização do músculo, a massa muscular, se é um paciente muito emagrecido. Então, os músculos mais adequados para a administração da medicação intramuscular são o deltoide, o vasto lateral da coxa e também os glúteos. E quando nós falamos da aplicação de botox, para a aplicação de botox, eu não vou falar de todas as áreas, mas as áreas mais comuns para a aplicação de botox são a região da glabela, entre as sobrancelhas, na região orbicular do olho, que forma os pés de galinha, os conhecidos pés de galinha, e também no músculo frontal, que são essas linhas de expressão da testa, e nos músculos periorais, que vão formar o nosso bigode chinês. E a próxima via é a via endovenosa, ou EV, que é a via que nós mais utilizamos no hospital. Essa via, ela consiste na administração de um medicamento diretamente na veia do paciente. Então, você vai puncionar uma veia e vai administrar a medicação diretamente na veia. É por isso que o efeito é imediato. E quais são as desvantagens da via endovenosa? Uma das desvantagens é o desconforto do paciente. Outra desvantagem é a duração do efeito, que como o efeito é rápido, o efeito também vai passar rápido. Temos também o risco de infecção e de alergias, o risco de embolia e o risco de flebite, de inflamação dessas veias. E quais são os cuidados na administração das medicações endovenosas? Você precisa realizar a antisepsia no local de punção com álcool a 70%. Você precisa utilizar material estéril e descartável. Qual é a próxima via? É a via respiratória. É a via na qual nós fazemos medicações gasosas e voláteis, como os inaladores, onde nós fazemos o Berotec, o Atrovente. Então, são medicações inaladas e absorvidas diretamente pela mucosa brônquica. Então, nós incluímos aqui os inaladores, os nebulizadores e também medicações que nós fazemos diretamente no tubo. Qual é a próxima e a última via que nós vamos falar? É a via retal. Nessa via, a administração do medicamento ocorre via retal e ela deve ser utilizada esporadicamente. Não se deve utilizar essa via frequentemente. E quando que ela é utilizada? Ela é utilizada quando há necessidade de proteção da mucosa do reto de agentes irritantes. Na lavagem intestinal, quando precisa se lavar o intestino para exames diagnósticos ou para procedimentos cirúrgicos.
E também utiliza-se a medicação por via retal para amolecimento das fezes, no caso de fecaloma, por exemplo. Então é isso que eu queria falar para vocês, um pouco das vias de administração de medicações. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui. Então um abraço e até a próxima!